Olá, crias! Estou começando mais um podcast especial e sensacional. Quando eu falo para vocês que aqui é uma porta para a gente aparecer cada vez mais na internet, uma internet tão seletiva que não nos dá oportunidade se a gente não tiver números e saber com quem tem números, alcançar mais números ainda, tal troca de figurinha, né? A gente fica perdido. Então, o Puscria está vindo aí com uma outra realidade. Eu quero sim fazer uma internet diferente, voltada para o bairro, para os empreendedores e mostrar para vocês que é possível contrariar a estatística. Hoje eu estou aqui com a Japoneca. Obrigado, Japoneca. Tudo bom? Tudo ótimo. Vou começar um podcast sensacional contigo, né? Eu andei mexendo na internet, no Instagram, acabei encontrando você, achei o nome muito interessante, por sinal, e resolvi saber mais sobre você, né? E espero que a gente possa estar fazendo um podcast bem bacana aqui hoje. Você é cria daqui da comunidade? Sou cria daqui. Do Catarina? Eu vim morar aqui no ano 2000. No ano 2000, que eu morei em Itaipu, né? E morei também em Palmeiras, mas no Jardim Catarina eu vim morar no ano 2000. E eu sempre falo para as pessoas aqui no podcast que a nossa infância foi difícil, mas é saudosa. Eu costumo dizer que é sem agrotóxicos, né? Que a nossa infância foi muito difícil, a minha foi, né? Morava de aluguel, aí meu pai teve que parar de pagar colégio particular para poder comprar uma casa própria. Só que é uma infância saudosa, limpa, na qual na dificuldade a gente conseguia ter tudo, que é comer, se alimentar bem, mas brincar mais, longe um pouco das telas, né? A sua infância, japoneca? Minha infância também foi assim, foi na dificuldade, no aprendizado. Meu pai dizia, hoje tem, hoje não tem, aí a gente foi se acostumando com isso, e sempre com sonhos, né, de crescer, de evoluir. Eu brincava muito, catava grilo. Nossas brincadeiras eram Eu assim, catava grilo. paga lume. Isso, não tinha acesso ao celular, né, internet, então eu era uma criança raiz. Você falou a palavra certa, criança raiz. Você vê que vagalume a gente não encontra mais. Tinha muito vagalume, tinha grilo, eu catava e colocava dentro das garrafas PET. Essa era a minha diversão. E hoje você vê que as crianças não têm tanta brincadeira mais, A porque tela aprende muito, o né? entretenimento hoje é outro. Mas eu escutei uma frase de uma amiga minha, não que eu valido muito essa frase, mas essa frase é muito importante, né? A tecnologia ganhou força no medo. A gente brincava na rua, sem medo de brincar na rua. Sim. Hoje você prefere dar um celular, mas você não dá uma bicicleta para sua filha andar, porque não vai andar no quintal. E na rua, a gente está tão atarefado, né? Trabalho, casa. Você não consegue deixar sua filha na rua com o portão encostado, né? Então a gente teve essa O perigo vontade. aumentou, né? O perigo aumentou. Mas tem o perigo da internet também, né? Também. Aí são dois perigos. A gente quer deixar a criança brincar na rua, só que é perigoso. Outrora, na internet também tem seus perigos, né? Acho que o perigo só vem aumentando conforme o tempo vai passando. Porque o que você acabou de falar é uma coisa importante. Não adianta você dar um celular para o seu filho se você não fizer o controle e uma filtragem do que ele está consumindo. Acaba prejudicando até, né? Do que ele está consumindo. Tem muitos pais que às vezes largam o telefone ali e a criança está, sabe? E vê de tudo. Não tem um controle, né? Então você teve uma infância raiz, né? Bem raiz. Igual os demais, né? E a comunidade em si, na época, pra gente era melhor, né? Para ser criança dentro da comunidade era melhor. Sempre houve tudo que está acontecendo hoje sempre teve. Só que a gente não tinha tanto acesso. A gente não tinha tanto acesso, né? E você hoje vê que a sua filha tem uma certa infância diferenciada, né? Diferenciada, mas eu tento sempre trazer algumas raízes de brincadeiras, né? E explico a ela sobre os perigos da internet, né? Os pedófilos e jogos, né? Muitos jogos hoje em dia induzem a criança a errar, né? Você vê tantas coisas horríveis, né? Acontecendo com crianças, até mortes, né? Com jogos, como que eu posso te dizer? Eu vi esses dias Desafios. Isso, que induz ao suicídio. Sim.
Aí é horrível isso. Porque aí eu falo, onde você não, se você não estiver atento a isso, teu filho tá brincando disso, você não sabe, daqui a pouco chega a E às notícia. vezes eles não contam pra gente, ficam Não. com vergonha e medo também, né? Porque a gente não sabe quem tá lá atrás da internet fazendo a cabeça das crianças, né? Dando que é criança, mas não é. Às vezes é um adulto ali por trás daquela Isso tela, aí. né? Eu tenho a situação que eu escutei de um conhecido meu que o filho ficou de mensagem com alguém na internet, mandou foto, a pessoa começou a fazer chantagem e pedir dinheiro. Para não contar a verdade para os pais, pedia sempre um trocado e mandava. Aí os pais foram perguntar, calma aí, você já ganhou sua mesada, tá pedindo mais por quê? Então tem que ficar de olho nessas coisas, né? O que a criança aparece em casa, né? Diferente, o que ganhou, né? O que está escrevendo, o que está falando. Nem todos os jogos são inocentes. Muitas pessoas fazem, entram em perfis como se fossem crianças, Tem um mas não são propósito, né? crianças, né? São pedófilos, né? E outras coisas mais. Eu sempre falo com meus sobrinhos, né? Converso muito com eles sobre isso, porque existe uma facilidade na internet. A gente fez um pré-podcast aqui conversando, né? Você tocou Sim. num assunto importante, né? A internet ela ajuda muito, mas quem quer ser ajudado, você tem que saber o que você vai Tem que selecionar. saber usar para o bem, né? Também. Né? Saber usar pro Não bem. pro mal. Pro mal não tem que usar. Você entendeu? Porque a internet dá essa facilidade. A gente vai entrar num tema daqui para frente aí sobre aonde a internet ajudou muita gente na nossa profissionalização. Sim. A internet foi muito importante para mim e eu vejo que para você. Sim. Né? Só que se essa galera de agora não se perder muito em endeusando vidas de celebridades e começar a focar nelas, até para se tornar uma celebridade. Eu sempre falo isso. Pegar o foco todo. Às vezes a gente idolatra muito uma pessoa e a gente vai, tipo assim, de tanto idolatrar, a gente acha que não pode chegar a um padrão bom na vida, ser bem sucedido, ao invés de focar tanto em quem já é famoso, por que não olhar para si mesmo e investir, né, em si mesmo? Um corte Se especial. investir. É isso. Eu bato na tecla sempre aqui. A gente consegue, quando eu falo a gente, é um geral, né? Sim. Em poucos excessos. A gente consegue entrar na internet, ficar admirando o trapzinho que anda de Ferrari, assiste não sei quantos vídeos dele, sabendo que ele tá ganhando dinheiro com Imagina isso. quanto tempo perde-se, né, nesse meio, em vez de estar pegando esse tempo e usufruindo em prol de si mesmo. E às vezes quem assiste é até um bom cantor também. Só que não sabe fazer pra ele porque fica almejando o sucesso daquele cara. Sim. Eu quero um dia ter uma Ferrari. Começa. Use de motivação aquilo que você está vendo enriquecendo para o outro, porque a internet, ela dá dinheiro. Tem que saber trabalhar, né? Só que a gente acaba dando dinheiro para o outro. Só que eu e você, a gente já virou uma chave da internet de tentar fazer pra gente. Sim. Porque a gente viu um caminho ali. Eu tenho a CJR Design Visual. Eu trabalho com design. Eu pedi demissão do meu emprego, porque eu falei assim, eu não tô acreditando que eu tô vendo as pessoas ganhando dinheiro com design e eu não ganho. Pedi demissão do meu antigo emprego, né, de faxineira, e montei meu negócio. Porque você começa a ver como é. Eu tô vendo fulano ganhar dinheiro com algo que eu gosto e eu não sei ganhar dinheiro com isso. Foi o meu start. Falei, calma aí, eu faço design de graça pra mim, faço efeito, faço montagem e todo dia saio de manhã e chego à tarde insatisfeito. Né? Porque nem tudo é quanto você ganha, mas quanto você suporta. Né? Às vezes você está ganhando bem, mas acorda de manhã, vai para o trabalho, chega no final do dia, e às vezes em casa, até você começar, você às vezes nem ganha tanto quanto você ganhava de carteira assinada, mas você está feliz porque você começou. No pouco você já está juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e um pouquinho de lá. Vou falar com você. Você nessa sua fase de infância, não, mas na fase de adolescente, você já pensou em empreender? Pensou em algo que, calma aí, eu quero ser isso? Eu vou lhe contar como que começou o meu amor e minha paixão pela costura, né? Como eu te falei, minha infância foi muito difícil, né? Meus pais sempre trabalhavam e tudo na dificuldade, né? E minha mãe ganhava muita roupa doada, né? Ou quando tinha um dinheirinho, comprava no brechó, né?
Aí o que que acontece? As roupas às vezes eu era muito magrinha, muito magrinha, e as roupas às vezes não ficavam boas em mim. Aí o que que eu fazia? Eu ficava horas costurando à mão, Caramba. pegava agulha, tudo sozinha, ninguém me ensinou. Pegava agulha, começava a costurar de cima e embaixo para ajustar a roupa e ficar bonita em mim, para me poder ou ir para a escola ou para ir para a igreja, porque as calças que minha mãe me dava ficavam muito largas e feias, né? Na época, assim, eu queria estar bonitinha, né? E como ela não tinha condições de comprar uma roupa que eu queria, ela ganhava ou comprava no brechó. E foi na dificuldade que eu aprendi a costurar, né? Ou eu costurava ou andava com aquela roupa Isso com feia. quantos anos? Com uns 12 anos. Caramba. Com uns 12 anos. Aí eu começava a transformar minhas roupas. Aí costurava a blusa, as calças, deixava mais ajustadinha. E foi na dificuldade que eu comecei a gostar da costura. Ali você Tudo já à viu mão. que você já tinha gosto por aquilo, né? Sim. É o que a gente conversa muito aqui. Às vezes as pessoas têm dons e não lapidam. Esperam, eu vou trabalhar de costureira para alguém. Não que esteja errado, tá certo. É verdade. É um começo, né? Tudo é um começo. Você já chegou a trabalhar de costureira em algum lugar? Não. Não. Só pra mim mesma. Eu comecei assim, eu já fui MC e DJ também, né? Então eu precisava de algumas roupas diferentes para poder fazer evento e Você tal. confeccionava sua roupa. Sim, eu confeccionava minha roupa. Ou às vezes ia numa festa, numa balada, e a pessoa falava assim, nossa, que vestido lindo, comprou aonde? E eu falava, eu que fiz, só que eu não vendia na época. Eu comecei a vender depois que as pessoas começaram a falar que era bonita. Aí eu pensei assim, interessante, não tô gostando, eu vou fazer. Aí comecei a fazer por encomenda. Sem falar que nesses eventos que você ia cantar e ser DJ, você via moda também, né? Via moda. E a moda é muito interessante na questão dos artistas, porque a gente tem que usar roupas diferentes, não pode ficar repetindo. Então, e como eu já gostava de costurar, eu uni o útil ao agradável, né? Fazia roupas diferentes, né? Outros estilos, coisas que ninguém vê por aí, né? Porque você sabe que a roupa dos artistas são diferentes, né? Ninguém anda com uma roupa de artista, aquela roupa colorida e com outras coisas. Você inovava na em cima rua. de algo que você via também, né? Isso. Mas você desenha manequim também não, né? Eu faço croquis, eu faço roupas. Eu vou dar uma demonstração dos desenhos da minha próxima coleção agora de outono. Eu até trouxe para você ver. Caramba! Eu fiz os croquis e os desenhos. Pode virar pra galera ver? Mas você chegou a fazer algum curso? Não, eu sou autodidata. Pô, eu gosto de desenhar, né? Então, Esses croquis, esses desenhos aqui, desses looks, é a coleção outono, que eu vou tirar foto essa semana agora já. E você já tá com eles prontos? Já fiz, já. Eu faço o desenho primeiro. Primeiro eu faço o desenho, para ter noção de como que o look vai ficar. Aí, ficando legal, eu vou e costuro. Corto, tudo sozinha. Desenho, costuro, corto, vendo. E vou partir de um look em média, quanto tempo você leva pra fazer, preparar ele assim? Umas 2 horas cada look, dependendo do look. Se for coisa rápida, uns 40 minutos. Caramba! Porque a minha máquina não é industrial, né? Quando você compra de uma confecção, as costureiras já recebem tudo cortado, entendeu? É só passar lá e costurar, por isso que é rápido. Mas eu faço tudo do zero. Eu compro o tecido, eu costuro, eu corto, entendeu? Eu arremato. Arrematar é tirar o excesso do tecido que fica em volta, né? Eu faço toda a parte, então demora mais. E japoneca, e você falou agora, você me deu um gancho com uma pergunta. E nesse processo de aprender a usar a máquina, porque você costurava a Eu mão. aprendi sozinha futucando a máquina. E foi depois da pandemia. Depois que eu perdi meu emprego na pandemia, ficou difícil as coisas, eu fui demitida, né? Aí meu ex-patrão, para mim não ficar com a mão na frente e outra atrás, né? Dizemos assim, né? Sem nada. Ele me deu um dinheirinho, aí eu pensei assim, vou comprar uma máquina de costura, né? Aí comprei essa máquina de costura, que é a que eu uso atualmente, e comecei a usar as roupas, né? E as pessoas começaram a gostar e depois eu comecei a vender. Porque você falou que você na sua adolescência costurava a mão. A mão. Só que aí você já veio para uma área mais profissional, que é o
o desenho, a ilustração do modelo, e Sim. você já volta costurando com máquina. Então, quer dizer, olha o processo que você teve, a tal da força de vontade, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Verdade. Não tem como, né? E você hoje trabalha com máquina, você já vai pular para uma máquina, se Deus quiser, industrial, você já sabendo dominar, porque eu já vi que você, é questão do querer. Eu tenho essa que eu trabalho, ela não é industrial, porque a industrial é muito mais rápida e potente, né? Mas eu creio em Deus que Ele vai me ajudar a comprar uma outra. E eu tenho uma outra overlock, mas eu não uso muito não. Eu gosto mais dessa que é reta e zigue-zague. O zigue-zague faz o acabamento e a reta costura toda a roupa. E você tem uma hora que você acha melhor para você começar a produzir seu material? Quando anoitece, a inspiração vem logo. Durante o dia, eu fico imaginando o que eu vou fazer. Aí, quando dá umas 6 horas assim, eu já arrumei a casa, já dei uma volta com a minha filha, já resolvi as coisas, né? Eu pego e sento, vejo o que tem que fazer, né? Vou agilizando as coisas e começo a costurar. Começa umas 6 horas, mas geralmente eu também costuro cedo, né? Se eu tiver com muita encomenda, eu tenho que começar tudo cedo. Eu faço pela manhã, porque minha filha estuda de manhã. Então, eu tenho que agilizar tudo pela manhã e o que sobrar eu faço de noite. Mas a minha inspiração geralmente vem de noite. Eu quando comecei com design, eu ficava usando muito a noite para trabalhar, porque a cabeça ficava cheia de informação. Você começa a pensar, como você falou, você fica de dia pensando um monte de coisa. Eu fico muito Aí à noite você quer produzir e é uma hora que você está mais tranquila, né? Estou mais tranquila, já resolvi tudo durante o dia. Então você, com essa sequência de roupas, aí você virou noites, né? E você tem uma página, né? Do seu ateliê, né? Tenho sim, Japoneca Modas. Não, vou botar na descrição aí. A Japoneca Modas, ela surgiu numa fase que você, na pandemia também? Foi após a pandemia, quando eu comecei a querer empreender. Assim que foi voltando as coisas, né, ao normal, eu vi que eu tinha que trabalhar para mim. Por quê? Porque eu fui faxineira, eu sofri muita humilhação sendo faxineira. Porque não que isso me ofendia, sabe? Não. É que as pessoas vê você como faxineira, você podia estar fazendo uma faculdade, você podia estar como secretária, não como faxineira. Aí passava um homem e falava assim, nossa, tão bonita, por que você é faxineira? Entendeu? Como se um trabalho de faxineira desvalorizasse a pessoa. Ao contrário, gente. As pessoas que fazem faxina, né, seja gari, seja serviços gerais, merecem méritos, porque limpa o que as pessoas sujam, né? Aquele hotel lindo que vocês vão passear nas férias, você acha o vidro limpo, o chão lindo, verdade. São feitos pelos funcionários de serviços gerais, né? Sim. Que acabam sendo desvalorizados pelos mesmos que estão lá. Aí eu trabalhei lá como faxineira, né, serviços gerais, aí depois me demiti lá mesmo, porque lá mesmo eu arrumei um trabalho melhor, que foi como se fosse uma gerente de um flat. Flat são apartamentos, né, que tem pessoas que moram e alugam. O hotel que eu trabalhava era 5 estrelas lá em Caraí, Graguatá. E aí eu fui sair de um emprego para o outro, do mesmo lugar. Um era serviço do hotel, e depois eu me demiti e fiquei no outro que também era para cuidar dos apartamentos. Eram 3 apartamentos, uma cobertura e 2 apartamentos normais, né, de alugar para noivas. Aí eu fazia toda a parte de limpeza, recebia, tinha muitos hóspedes de outros países também. Eu não sei falar muito inglês, só uma coisa bem pouca. E eu me virava, botava aqui no Translate, né? Aí eu falava assim, o senhor vai ter que pagar tanto, né? Aí eu convertia o dólar, tudo isso eu tive que me aprendendo fazendo. Você foi se... Mas que bacana. Levava minha filha para trabalhar comigo, Deixava ela sentadinha lá no sofá e ia faxinar. Isso que aí sabe que me incomoda um pouco hoje? É você falar escutar mães falando que não vão trabalhar porque tem filhos. Não tem como a gente ficar inventando desculpa, né? A gente tem tantas possibilidades, até onde não tem possibilidade a gente arruma. Porque você não sai de casa com a tua filha para trabalhar? Aprender a parar e pensar. Não ter vergonha, vergonha não vai pagar nossas contas.
Não existe ter vergonha para trabalhar. Trabalhar é ótimo, porque você consegue comprar suas coisas, ter qualidade de vida, viver bem, comer bem também, né? Isso Pra que aí. ter vergonha de trabalhar? Ah, fulano tá de gari. Ah, fulano tá vendendo bala. Ué, mas não tá trabalhando? Foi aquele papo, Deveria ser um motivo de orgulho, né? foi aquele papo que você falou comigo aqui antes. Às vezes a menina quer um namorado com moto, mas não quer comprar a própria moto. Eu estava falando isso com ele antes da gente gravar, sobre o mérito, né? Por exemplo, muitas pessoas falam assim, vou arrumar um namorado de carro, ou ele tem moto, carro, não sei o quê. Mas por que não você conquistar o seu para você ter o seu mérito, entendeu? Ser bem-sucedida, né? Né? Isso é gratificante, de ter suas coisinhas. Eu acho que falta muito esse impulsionamento. Por isso que eu gosto de trazer o público feminino aqui. Porque as histórias que às vezes a gente vê é isso. A garota namorou com o cara tinha um carro, largou ela, foi embora, ela E geralmente recomeça sem jogam nada. tudo na sua cara. Quando o próprio homem não joga na sua cara, o outro fala, só tá com aquele cara porque tem carro. Entendeu? É horrível Isso aí. E aprendem na forma dolorosa a recomeçar. Porque se Sim, você é mulher, você tem o seu carro, você tem a sua casa, você nunca recomeça. Você já tem o que é seu. verdade. Você vai correr atrás de melhorias. Então essa é a ideia. Quando você falou isso, a situação da moto foi assim, pior que é mesmo, né? A menina quer andar na garupa de uma moto, mas ela não quer pilotar uma, Sim, eu tava né? falando isso, eu super concordo com isso. E isso assusta muitos homens, tá? Uhum. Assim, a independência feminina assusta muitos Tem homens. muitos homens que gostam de mulheres que são fáceis de manipular também, né? Tipo assim, eu tenho meu carro, vou impressionar ela, né? Aí que tá, a mulher tem que ser cabeça de pensar assim, não. Se eu tiver com ele, eu quero estar com ele porque eu gosto dele, não pelo bem que ele tem. Ele tem um carro Porque dele o pra bem comprar é o meu. dele, não Isso é aí. seu, entendeu? Primeiro você conquista suas coisas, para depois a mulher precisa não jogar na sua cara. Eu sou dessa ideologia. Eu sempre falei com meus amigos que eu nunca me importei de namorada minha, mulher minha ganhar mais do que eu. Porque isso é mérito dela. Ela É. estudou, ela correu atrás, ela conquistou. E fica grato pelas pequenas conquistas também, né? Isso aí. Porque, tipo assim, o fulano tem uma moto tal, caríssima, e eu tenho essa motinha, não sei o quê. Mas você comprou, às vezes, à vista uma motinha, e o fulano tá com uma moto caríssima, mas às vezes nem pagou, o nome tá Isso aí. sujo, né? Então fica ostentando uma coisa que não é pior. Então, pagar tudo certinho, ter uma vida tranquila, ser uma pessoa de fé, conquistar seus objetivos, não ter vergonha de nada, de trabalhar, Eu de creio nada. que para você isso hoje é bom, porque você já mostra para a pessoa que queira algo com você que você é independente. Com certeza. Você é independente. Uhum. Quiser ajudar, quiser somar, ok. Não quiser, some. Verdade. Né? Ou soma ou É some. verdade. E Isso é um empoderamento, né? é um real empoderamento. Uhum. Eu acho que a igualdade está realmente em ser igual, sabe? Não de querer ser superior. A gente está vivendo uma geração que hoje... A mulher e o homem tem que ser superior, tem que se achar mais. Caminhar Os do dois têm lado. que caminhar juntos e crescer juntos, Caminhar né? do lado, um do E lado do apoiar, outro. se possível, né? Tô precisando disso aqui, posso te ajudar, entendeu? Ou o homem ou a mulher. Não fazer por coisas pensadas negativamente. Você, vou fazer isso aqui porque eu vou ter tal vantagem, entendeu? Isso aí. Isso também é ridículo. Não, eu sempre falo isso. O casal ele tem que... Não é porque você faça costura que o cara tem que gostar de costura, não. Ele só tem que te apoiar. Exatamente. Pô, que lindo. Uhum. Continua. Que tá precisando de quê? Tem que comprar tecido? Vamos lá comprar? Vamos lá no carro lá, você escolheu o teu tecido para não ter que ir de ônibus, voltar com peso. Vamos lá, eu te levo lá. Acho que tá faltando um pouco. Essa geração de hoje tá muito individualista. Exatamente. Competitiva. Uhum. Competitiva. Entra dentro de uma casa. Essa caneca é minha. Aquela é a sua. Não, isso aqui é nossa. Verdade. Eu brigo muito com isso. Um egoísmo sem fim. Sem fim. E nada, eu sempre E não falo, levaremos nada disso para dentro do caixão, nada. eu sempre falo pros meus amigos. Sempre converso com ele. Pô, Júnior, você não... Eu não tenho carro. Uhum. Mas eu não tenho carro porque eu não gosto de dirigir. Tirei a habilitação com 17 para 18 anos. Mas na época não era porque eu não gostava, não. Era porque eu bebia muito. Só que eu sempre fui consciente. Falei, eu não vou saber dirigir e beber. Optei por beber. Hoje eu já estou pensando um pouco mais na direção, que tem 10 anos que eu não bebo. Sabe? Uhum. E eu sempre fui muito consciente com essas coisas. E eu falo isso pra galera. A gente tem que começar a amadurecer algumas ideias de que
a maturidade na relação. Como você acabou de falar agora, às vezes as pessoas querem estar um pouquinho mais acima na relação, sabe? Vou chegar lá com carro e moto, O ego, né? vou levar ela para sair, porque ela vai estar sempre querendo estar comigo porque eu tô aqui. Só que aí quando cai aqui para você, você sai fora do relacionamento porque você vai se sentir envergonhado. Deveria ser pensado assim, a maioria dos homens deveria pensar assim, eu não vou impressionar ela com bens, porque ela tem que gostar de mim naturalmente. Porque se eu perder isso daqui, e aí? Cadê o amor? Porque o homem se pauta, não estou falando de todos, Não mas a é. maioria pensa assim, eu tenho casa, eu tenho 2 carros, eu tenho 2 motos, não sei o quê, ela é minha e acabou. Não. Aí não vai querer me largar por isso Mas, tudo. se for uma mulher interessada, tá com você por causa daquilo ali. E se acabar? Então ele tem que pensar em procurar uma mulher que tenha uma mentalidade dele ter ou não, ela vai estar junto. Isso aí. O que ele tiver, ou tem ou não tem, tá junto, entendeu? Isso que é o valor de uma mulher. Não é só pensar em bens. Onde a minha esposa me ganhou, que minha esposa me conheceu desempregado, aí ela me chamava para sair, eu não queria ir, pela vergonha de não ter dinheiro para sair com ela. E ela tinha os 2 empregos dela. Aí eu fui fazer um bico, arrumar um dinheiro e levar ela para sair. Quando a gente foi sair, ela falou assim para mim: você não tá querendo me conhecer, não? Eu falei: não tô, que eu tô passando por tal situação. Ela: pô, você já ganhou bem, né? Você morou na Europa, você já trabalhou em estaleiro, você sempre ganhou bem, né? Eu falei: é. E você vivia cheio de gente, né? Eu falei assim: vivia cercado de gente. Ela: então, eu quero estar com você no momento ruim, porque você não tem ninguém agora. Eu quero estar com você nesse Demonstrou o momento. valor dela, né, como mulher. E de lá pra cá eu abri mão de um monte de coisa mesmo. É. Eu voltei daquele passeio com ela decidido a um monte de coisa. Tocava na noite, parei. Resenha, Você parei. mesmo foi se moldando porque viu o valor na mulher. Porque eu via que não acha em cada esquina E assim. aquele vazio que você tentava suprir, ela supriu todos sendo ela, te amando do jeito que você é, né? Uma mulher forte faz a diferença. É Verdade. isso. Não E é? tem muitas mulheres fortes também que tentam até o fim, né? E tem uma hora que não aguenta também, né? É isso que eu vou perguntar pra você agora. Você, dentro do que você escolheu para sua vida hoje, você passou por muita reprovação de família, amigos ou companheiros em relação. Isso não vai dar certo, não. Desiste disso daí. Você já passou ou passa por isso? A minha mãe me incentiva muito, né? Sobre eu costurar, coisas de moda, me formei modelo de passarela de publicidade. Eu perdi meu pai com 14 anos, né? Então eu fiz 15 e já não tinha ele. Foi quando eu me formei e já tinha pago o meu curso de modelo de publicidade. Aí eu queria que ele tivesse nesse momento na minha formatura, mas não estava. Ele me apoiava, minha mãe me apoia, né? Então sempre tem uns haters, né? Às vezes assim, que fala assim, nossa, costureira, isso é coisa de velha, nossa, como se tivesse idade para ser costureira, entende? Eu acho que não é uma profissão, é dom. Sabe o que eu vejo? Eu acho que as pessoas ficam com medo de você brilhar e começam a tentar falar algo para poder te segurar Eu falo e isso você não direto. seguir. A pessoa ela não consegue começar nada para ela. Ela vê você começando, já fica ali. Nossa, ela tá conseguindo, ela tá indo. Em vez dela se motivar, não. Ela quer trazer você para perto dela. Não, eu não gosto de ficar nem perto de pessoas que tentam me desanimar, não. Porque eu comecei tudo meu do zero, minhas coisas de costura, as minhas vontades, meus gostos. Então eu criei o meu nome, minha marca, né? É, isso que eu falo Tudo agora. sozinha, Você tem então uma é um marca. mérito. Isso é um mérito. Como que alguém vai tirar um mérito meu? Entendeu? Então foi tudo difícil para começar. E você ainda vê muita dificuldade hoje, você, mulher, no empreendedorismo. Você ainda vê muita dificuldade, às vezes, acesso a algumas coisas para poder melhorar o seu empreendimento. Sim. No começo foi muito difícil, né? Agora que tá dando uma guinadinha, que eu comecei a entregar para outros estados, né? Aí começou a crescer um pouco mais, aí então eu estou mais confiante. É outra afirmação minha, tá? É impressionante quando a gente monta um empreendimento, a gente só começa a ter um pouco de sucesso quando a gente expande para fora primeiro, para depois para dentro. Porque assim, as pessoas começam a ver nosso valor, é muito difícil os próximos, né? Assim, às vezes até amigos não dão valor para o nosso trabalho. Então, assim, quando eu comecei a ver que os de fora, as minhas seguidoras,
e clientes de outros estados começaram a comprar comigo, eu falei assim, nossa, e que vem aquela reflexão, né? Os próximos às vezes não apoiam a gente e o outro do outro estado apoia, pede de novo produtos, né? E a gente Roupas. empreende sempre pensando em que família Eu amigo vai ser nosso fico, primeiro cliente, eu né? fico, eu fico de cara, eu falei assim, gente, mas isso não é só comigo, é com muitas pessoas. Eu dou graças a Deus que minha mãe me apoia. Se meu pai estivesse vivo, talvez estaria me Apoiaria apoiando também. também, com certeza. Mas assim, minha filha me apoia também, então eu preciso de mais o quê, né? Minhas Isso que eu falo. clientes me apoiam e os haters sempre terão, né? Não muito, que não tenho muito hater não, mas assim, se tiver, vai falar o quê? Tô trabalhando, não tô roubando, não tô fazendo nada de errado. Não atrapalha seu crescimento. E como que você começou a ver esse seu crescimento na rede social? Eu comecei a fazer vídeos, inclusive eu tô até um pouquinho parada. Eu pegava uma roupa de uma artista e tentava copiar. Foi assim que eu comecei a fazer. Eu pegava um look e fazia um parecido. Tipo assim, a cópia. Sim. Aí fui fazendo. Aí deu uma paradinha, porque agora eu sou influenciadora de produtos de cabelo também, né? Então é muita informação. É cabelo, é roupa, muita coisa. Para produzir conteúdo assim, tem que ter uma. Tem que parar um tempo tranquilo para fazer Tem vários que conteúdos. editar, você tem que pensar, é tudo pensadinho. Eu comecei assim também. Esse negócio. Porque é uma coisa é gravar, agora a parte da edição é mais complicada, né? Não é só gravar e jogou, não é? Você pega tem um que look. pegar as partes legais, você tem que botar uma música que tá viral. E o engajamento, às vezes, não tá bom. Algoritmo, né? Agora tem isso. Agora mudou até o algoritmo. Eu Muda estou tudo. estudando um pouco sobre isso aí, porque às vezes eu fico vendo que eu estou gerando conteúdo, mas não está tendo alcance. Né? Aí eu estou dando uma estudada sobre isso. Você faz uma costura, você bota alguma coisa de te filmando, você tem esse hábito? Eu sempre coloco esse suporte aqui. Eu coloco esse suporte aqui, eu tenho ring light. Eu sempre peço minha filha, quando não tem um ângulo legal, eu falo assim, filhinha, vai dali, tira uma foto minha, faz um vídeo meu, ela me ajuda. Você monta o seu cenário, né? Sim. Sua casa se transforma na sua empresa. O meu né? ateliê é no meu quarto, né? E eu também faço cabelo, que é no lado de fora, é tipo um espaço onde eu faço cabelo, eu sou cabeleireira formada, profissional. Aí eu atendo mais clientes lá fora, quando tem que fazer roupa eu faço no meu quarto, que meu ateliê é mais confortável também. E as clientes do cabelo acabam vendo algumas roupas também, já vira cliente do ateliê. Uma coisa puxa a outra, é verdade. E você pensa em ter loja? Eu tive loja quando eu tinha 19 anos. Caramba. Inclusive foi na linha do trem. Aí, não tem a antiga linha do trem que Sim. derrubaram aquilo tudo? Sim. Antigamente tinha muitas lojas ali. Isso aí. Aí o que acontece? A prefeitura indenizou as pessoas e tiraram todo mundo de lá. Aí nessa loja eu comprava lá em Petrópolis aquilo, as roupas, e ia no Rio também comprar algumas coisinhas, acessórios, e aluguei essa loja lá. Aí o que acontece? A prefeitura tirou as pessoas de lá e eu trabalhava com a minha filha no carrinho, pequenininha. E eu não quero ter mais loja, por quê? No momento não. Talvez um dia, quem sabe, porque toma-se muito tempo, você investe em mercadoria, às vezes fica parado, não sai muito, então você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, você fica com o tempo agarrado ali, entendeu? Agora, você trabalhando para si mesmo, você tem tempo para resolver uma coisa, ir no médico, no dentista, você marcando o seu horário, eu sempre marco o horário com as pessoas. Se eu ficar o dia todo trabalhando, não dá. Tem que comprar balcão, comprar E eu coisa pra botar na comprei loja. isso tudo. A prefeitura até levou um manequim meu. Fiquei triste. Botaram Brincadeira não é a prefeitura. Botaram dentro do caminhão, levaram. Caramba. Alguns eu recuperei. Mas assim, eu só alugava a loja. A loja não era minha, não. Eu já tinha. O bom é que você de casa consegue fazer o atendimento. Sai para fazer as entregas, né? Porque é você ou envia, né? Que hoje tem mais facilidade. Eu envio pelos correios. Quando é perto, eu mando o aplicativo, né? De moto entregas. Hoje está mais fácil, né? É muito fácil. Antigamente, imagina ter que fazer entrega em Niterói. Eu tenho que pegar uma condução para ir. Eu fiquei abismado porque assim, eu moro no Catarina há muito tempo e eu não te conhecia. E eu vendo no Instagram, Japaneco, o nome já foi bairro é muito grande, o maior bairro da América Latina. Isso aí. Aqui é muita gente. Aí eu vi o nome e já falei, nome bem bacana, sabe? Aí fiquei aquilo na cabeça, aí entrei na rede social, comecei a ver os seus vídeos. Você produzindo seu conteúdo foi que eu achei interessante.
como você produz seu conteúdo. Que eu fui ver aquelas partes das roupas, você postou, eu falei, caramba, essa garota tem um potencial enorme. E tem acompanhado isso, né? Que bom. E quando eu te fiz o convite, eu fiquei feliz porque você tocou nesse assunto. Você chegou a falar assim, poxa, eu queria mesmo me apresentar em algum lugar para poder estar falando das minhas coisas. E hoje está sendo um dia bem especial, até por isso. Que outra coisa que eu falo para as pessoas, né? A gente que mora em comunidade, a gente passa muito pelo julgo, né? Ah, isso é demais. Porque às vezes você sai na rua, as pessoas dizem, ah lá, tá com dinheiro, ah lá isso, mas não sabe o processo que você teve para chegar até onde você chegou agora. Às vezes eu durmo 3 horas da manhã. E você contou aqui um pouco da tua história, justamente é isso. Às vezes eu durmo 3 horas da manhã, por quê? Porque eu tenho que entregar encomendas do outro dia, aí já vou adiantando algumas coisas, eu não fico costurando até tarde, não. Mas assim, já deixo cortado para poder costurar no dia seguinte, porque faz barulho, né? A máquina de madrugada. Mas nem todo dia eu durmo 3 horas da manhã, não. Mas quando tá com muito trabalho, eu tenho que dormir tarde para poder agilizar tudo. E você não tem quem trabalha contigo, porque se tivesse, seria um processo, você pega essa parte daqui, depois manda para mim que eu já tô terminando. Mas é tipo um processo. No começo a gente não tem muita ajuda. Quem sabe um dia eu vou ter alguém para me ajudar, né? Auxiliar, fazer as costuras enquanto eu estou agilizando outra coisa. Porque quando chega o tecido, você prepara o corte. Eu já tô chegando na fase que eu já não tô conseguindo dar conta quase. É o que acontece no empreendimento. Isso é legal, eu fico feliz. Porque você vê que está evoluindo. Eu comecei a ver que eu estou evoluindo quando eu pego um carretel de linha que é grande, né? E aquele carretel, quando eu comecei, ele demorava a acabar. Agora, tipo assim, acaba muito rápido. Daqui a pouco eu vou ver, a gente tem que comprar outro carretel. E para acabar um carretel de linha, demora. Porque ele é grande, ele tá acabando rápido. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigada. É sinal que o trabalho agradecendo. É sinal que o trabalho está fluindo. Acho que isso que é o termômetro do empreendedor. Quando ele começa a ver que ele não está dando conta mais. Exatamente. A demanda, né? Você vai ter que demorar um pouquinho porque eu vou adiantar te falando aqui. Isso. Né? E eu tô vendo que você está num alcance muito... E você produz para algumas lojas? Não, ainda não, né? Eu não gosto de... Quem produz para loja é facção. Facção geralmente é tipo um galpão com várias costureiras e tal. Eu gosto de peças exclusivas, né? De uma cliente específica, fala assim, eu gostaria de um tal vestido, aí eu vou e faço. As pessoas mandam foto, tem um aplicativo chamado Pinterest, que é igual o Google. E você joga umas fotos assim, quero um vestido vermelho, vai aparecer várias ideias de vestido vermelho. Então a pessoa tira um print e me manda, fala assim, quero assim. Aí geralmente eu consigo recriar uma peça igual. Essa forma. Acho que o seu método de trabalho mais alguma loja já entrou em contato com você querendo? Você já teve isso? Não, porque as lojas já compram roupas feitas ao gosto deles. A sua ideia é bem bacana. Já me entraram em contato comigo para poder fazer para a loja. Alguém querendo que eu costurasse para a loja. Só que aí eu ia ter que trabalhar muito, costurando muita roupa para os outros. E você abandonou o seu sonho, né? Eu gosto de fazer roupas exclusivas, entendeu? E se você for trabalhar de costureira para alguém? Aí vira, não desmerecendo, mas vira uma costureira de facção. Não é minha essência, entendeu? Minha essência é fazer roupas de upcycle. Por exemplo, esse cropped que eu fiz aqui é todo feito artesanal. Ou roupas exclusivas que a pessoa fala assim, eu quero tal roupa, faz pra mim. Aí eu vou lá e faço. Falando de artesanal, você trouxe alguns trabalhos seus aí pra gente ver, né? Eu trouxe algumas demonstrações. Se eu trouxesse todas, não iam dar aqui. Eu vou mostrar. Não, vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem duas que eu trouxe. Trouxe duas roupas, não, uma bolsa e tipo um corset. Você é bem criativa, cara. Vou falar para vocês sobre essa bolsa. Essa bolsa aqui são fitas cassetes, que eu achei muito desnecessário a pessoa jogar fora. Tinha uma pessoa jogando fora, eu falei, me dê aqui que eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fiz essa bolsa aqui, toda de fita cassete, tá? Bem retrô, né? Pode deixar até lá em cima depois. Bem retrô. E ela tem fecho, e tem fundinho também. Tem fundinho, E alça regulável. Alça regulável. Bem bacana. E esse aqui é tipo um corset.
daqueles quadros que fazem assim, troca de imagem. Aí eu trouxe algumas peças, tem bem mais, ó, esse tipo de cropped, tipo um corset, né? E essas peças estão na sua página na rede social? Tem, essas daqui eu faço mais por conteúdo, né? Tentaram comprar essa daqui, eu não vendi. É mesmo? Eu me xodozinho. E eu também faço aquele short da Bad Boy, sai bastante. Eu vi na sua página no Instagram. Eu ia até trazer, só que foi vendido, aí eu tive que mandar para enviar. Foi até antes de vir pra cá, foi na sexta-feira. Eu vi na rede social esse short, você postou uma foto Eu da sempre tenho que estar fazendo, que ele da sai Anitta com o muito. short e você reproduziu. É dos anos 2000, né, a tendência. E tem pessoas que gostam ainda. Caramba. A gente vai ver se a gente consegue achar alguém que tem essas fitas cassete que não usa mais, pra gente começar a recolher e pra amiga começar a confeccionar pra vender. E eu creio que atrai muito o gosto do público mesmo. Eu achei bem retrô, assim, bem flashback, assim. Essa bolsa não é para usar em qualquer ocasião, né? São em ocasiões especiais, igual esse corset aqui. E você tem vários, como você falou, você tem vários produtos que você faz da sua cabeça mesmo para dentro, isso que fica bacana. São peças que a gente acaba aproveitando, né? Do lixo ao luxo, né? Vamos dizer assim. E não fica uma peça inútil, né? A gente dá uma vida a ela. Isso é muito importante. É que usam muito o termo hoje da reciclagem ecológica também, estão fazendo. Eu vejo que você trabalha muito preocupada com isso, né? Claro, eu sempre gosto de aproveitar as peças. Ó, essa perna tinha 2 pernas de calça da cliente lá. Ela falou assim: ajusta pra mim a calça do meu filho. Aí eu falei: tá bom. Aí depois eu perguntei assim: você quer essas 2 pernas de calça? Ela: pra que eu quero isso? Aí eu fiz um cropped pra mim vir aqui. Tava guardadinho lá, as pernas de calça. É mesmo, você fez? Eu fiz. E também foi você que fez? É tudo feito de. O nome dessa arte é upcycling, que é usar o jeans, assim, usar peças usadas para transformar em outras. Caramba, cara, você é surreal. Isso é maneiro. Bom, E hoje você vê que você conseguiu enxergar o seu crescimento dentro do que você gosta, né? do que eu gosto, a melhor coisa é você trabalhar com o que gosta. Por quê? Porque além de você ganhar, não é pelo valor apenas. Você, além de receber, claro, todo mundo precisa pagar suas contas, Sim. você é feliz. O valor é uma consequência de um bom trabalho executado. Você é feliz. Só que você trabalhando. ama o que você está fazendo. Sim, eu me achei, me encontrei, né? Isso que eu falo para vocês. Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo tem um dom. Você não pode engavetar o seu dom e achar que é difícil, achar que não tem condições, achar que vai demorar para acontecer. Eu tiro pelo pus-cria, né? Eu estou num processo gradativo aí, onde eu sempre olho no meu retrovisor e falo: pô, já estou bem mais na frente. Eu já estou bem mais na frente. Não estou perto da onde eu queria chegar, mas também já não estou tão perto de onde eu comecei. E eu falo isso para as pessoas. Poxa, ela ralando a vida toda com dificuldade, né? A gente vai entrar num assunto aqui da vida dela que, poxa, ela... superação. Eu falo, você já pensou em parar em algum momento? Já pensei em parar muitas vezes. Porque eu falo assim, você se sobrecarrega muito nesse processo de corte, preparar, às vezes não alcançar um cliente no começo. Hoje eu creio que você tem mais... E quando erra também, porque todo trabalho, às vezes a gente erra, né? Faz uma coisa errada e a gente vai ter que refazer de novo. Isso é um aprendizado. Você errando aprende. Não é legal errar para aprender, mas quando você erra, você se esforça para aprender. Isso é bacana. Então já bateu essa vontade de parar, né? Não muito, né? Que eu sou uma pessoa muito perseverante, mas já bateu desânimo, assim, sabe aquela ansiedade de querer evoluir logo, né? Acelerar o processo. Sim, mas a gente tem que entender que é no tempo de Deus, as coisas estão no tempo de Deus, então a gente tem que ter resiliência, orar e caminhar, buscar as melhores posições, assim, na vida de caminhos, né? Que possam levar você a evoluir. Não ficar só com pensamento de desânimo. Como você mesmo falou para mim, né? Você conversa muito com Deus, né?
Porque é numa dessas que você se fortalece. E eu já tive muita depressão várias vezes, inclusive pós-parto, né? Tive depressão pós-parto, que é até um transtorno psicológico, né? Isso. Que acomete a pessoa. E eu já tive depressão pós-parto, também já tive depressão normal, assim, de tristeza Eu também já tive. profunda, né? Ansiedade gravíssima, de tanta ansiedade, o cabelo começar a cair. Caramba. Começava a cair meu cabelo. E foi horrível, foi uma fase muito E o seu cabelo hoje, triste. você trabalha Meu muito a cabelo imagem dele que eu hoje, vejo que você... Meu cabelo hoje está sensacional, porque eu comecei a investir, né, no meu cabelo, usar produtos bons, inclusive eu sou influenciadora do produto, que Eu eu entro até agora nesse trouxe assunto falar com você aqui sobre para isso. mostrar para vocês. Como você conheceu esse produto e como você chegou nesse processo de ser influenciadora do produto? Eu comecei a usar um tônico, chamado tônico poderoso, né? Aí meu cabelo caía muito, como eu te disse, eu tava com uma ansiedade, tinha terminado um relacionamento, né? E aí quando você termina um relacionamento, você fica triste, né? E ansiosa com muitas coisas na vida. Enfim, meu cabelo começou a cair muito. Eu lavava o cabelo, aí eu olhava pro ralo assim, tava cheio de cabelo. Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí comecei a aplicar um tônico, né? Eu falei, esse trem é bom demais. Eu comecei a aplicar um mês, aí começou a encorpar o cabelo. Aí comecei a usar outro mês. Aí depois tomei a Ever Cápsula também, que é bom. Aí o cabelo foi crescendo, parou de crescer. Eu tô sempre cortando meu cabelo, porque tem que cortar também para crescer saudável. Até me tornei influenciadora de tão bom que o produto é. Caramba, e você teve esse contato direto com eles? Porque eu vejo que você trabalha muito a imagem do produto. Eu tenho minha gestora, que ela me auxilia. Quiser mostrar o produto, E pode? ela manda as promoções exclusivas, tá, gente? As promoções são exclusivas. E eu sempre tenho acesso a essas promoções. E os produtos vêm direto da fábrica para sua casa. Esse aqui é fioterapia, para quem quer aquele cabelo bem lisão. Por que é fioterapia? Porque ela alisa e hidrata. Muito bom esse produto. Eu uso e recomendo. Esse aqui que eu tô falando, é o tônico poderoso. Ele deixa o cabelo bem resistente, tá? E cresce muito. Esse aqui também é para você tomar e crescer o cabelo. Esse é comprimidos? São comprimidos, eu tomo um por dia. E esse aqui eu aplico na raiz e massageio um pouquinho. E tem outros, se eu trouxesse todos, ia dar muita coisa aqui. Então eu trouxe alguns. Tem a linha de skincare também, esse aqui é muito bom. Tem vários produtinhos legais. Esse daqui é o Repare Gold. Repare Gold é um reparador multifuncional. Então esses são alguns produtos que eu trabalho e sou influenciadora. Depois eu vou pedir para o editor botar a descrição da sua rede social. E hoje o programa é para as crias, né? Vocês entram em contato com ela, que é um look bacana, diferenciado, porque ela trabalha com moda exclusiva. Então você vai escolher o seu modelo, você vai entrar em contato com ela e ela vai estar produzindo algo especial para você, tá? E sobre o seu cabelo, quer dar um trato melhor para o seu cabelo? Não tem nada melhor do que a gente procurar produtos que vêm de pessoas que experimentam o produto e mostram o resultado. Ela tá aí, né? Então, que a galera te procure cada vez mais para poder, né, tá vendo isso. Você mostrou para mim que você é uma pessoa muito multifuncional, cara. Isso é muito bacana. Eu sou proativa. Você não para na primeira topada. Verdade. Você conseguiu enxergar dentro do empreendedorismo vários meios. Sim. E eu vou falar, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. É muito bom empreender. Eu falo para todo mundo que hoje eu não me vejo mais voltando a trabalhar de carteira assinada. Nem eu. E é como você fala, achei bonita a sua fala de... Não é por vergonha de voltar a trabalhar de carteira assinada. É pela liberdade. A liberdade é tudo. Você empreendendo, você faz seu horário, entendeu? Você tem mais autonomia, você pode marcar seus compromissos, seus trabalhos para tal horário, porque você tem um compromisso, entendeu? Específico. Agora, trabalhando, você tem que viver em prol do trabalho e é a ordem deles, né? E às vezes não ganha tanto, ganha um pouquinho, ainda é humilhado, às vezes pega trânsito demais, sofre retaliações no trabalho e muitas outras coisas a mais. E a gente, no começo do empreendimento, a gente ganha até menos do que se estivesse trabalhando de carteira assinada, mas é uma felicidade, é uma tranquilidade. Tem ansiedade, claro, que a gente começa, como você falou, a gente tem conta para pagar. E nem todo mês é bom, tá, gente? Não é um mar de flores.
todo início é difícil, mas é aquela coisa, é tipo uma escada, você vai subindo aos poucos, né? Ninguém começa lá no primeiro andar, você começa de baixo e vai subindo. Eu falo para as pessoas, Japaneca, que eu não tenho pressa, eu tenho consistência. Uhum. Porque a pressa, às vezes você consegue, como você falou, não são todos os dias iguais. Então, se na pressa você, bum, e nos outros 2 meses você já começa a crescer, você já começa a desanimar. A consistência de você todo dia estar ali, de pouquinho em pouquinho, opa, subiu um pouquinho, entrou mais um pouquinho, tá bom, vamos. A gente fica brincando de gangorra, mas satisfeito porque a gente está consistente, né? Isso é bem bacana. E você me encorajou muito para esse lado do empreendedorismo consciente, tá? Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo que vem aqui me ajuda muito, né? Eu A vejo vida é assim, um ajuda o outro. Juntos porque, somos mais fortes, né? porque quando eu te achei na internet, eu sempre falo que o podcast eu não fico procurando números, eu procuro pessoas que tenham uma vivência boa dentro do bairro para mostrar que é possível. Uhum. E eu já procurei pessoas com números bem inferiores que, não, para mim não dá, porque o podcast não tem tanta visibilidade. Ah, mas porque sabe que tem que pagar, né? Eu fiquei meio. Isso me travou até muito de fazer contato com algumas pessoas. Que eu fico nessa, poxa, eu tô querendo uma ajuda para ajudar. Um ajuda o outro, né? A É gente tá. assim, a vida é assim. E você, em nenhum momento, você questionou. E eu tô falando isso justamente por causa dos seus números, tá? Tem pessoas que botam isso. Hoje em dia as pessoas visam muito o lado financeiro, né? Tem pessoas que estão brincando sério com isso. É. Não estão erradas, não. Só que você fecha portas. O que eu falei? Eu tô com um grupo de patrocinadores, graças a Deus. Eu falei para eles que se o Pusquilha chegar a 5 milhões, eu tô buscando isso, eu confio no Senhor. Essas pessoas que estão aqui vão ter suas marcas expostas para 5 milhões de pessoas. Então eu nunca posso olhar para alguém que tenha. Como eu vou trazer, eu tô Ninguém tentando. começa lá em cima, tudo é uma escadinha. Eu tô vai tentando subindo. trazer o Big do suco. Não sei se você conhece, é o cara que anda com suco lá no Catarina Velha com o carrinho dele de suco. Eu acho que eu já vi. Chamam ele de Fiel. Eu quero trazer ele aqui. Aí as pessoas falam, por quê? Eu falei, porque é uma pessoa importante dentro do bairro. Porque aí eu fecho a porta pro Fiel. O Big do Suco, amanhã o Big do Suco tá com a rede de lojas de suco e não vai querer vir aqui. Por isso que eu falei assim, caramba, ela quer participar, que maneiro. A forma como você reagiu ao convite para mim foi muito importante. De procurar realmente pessoas que queiram participar, independente de quem quer que seja. Agora vamos lá, né? A gente que mora em comunidade, a gente tem uma perseverança muito boa aqui, só que a gente vive hoje como que eu posso dizer, não preso, né? Mas preocupado. Você tem uma história muito forte de sobrevivência dentro de comunidade. Tem mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dela, para a galera que, quem está acompanhando você hoje aqui está vendo, né? Porque os números dela são assustadores. Eu falo isso para vocês. Só que eu vejo você muito tranquila. E as pessoas vão começar a te enxergar de uma outra forma quando estiver na rua, porque aí tem gente que deve olhar você passando na rua. Nossa, metida, nossa, olha lá. Todo mundo fala isso. Infelizmente é muito ruim isso. Isso é ruim, porque Me faz mal até. eu falei com você pela rede social, sem você me conhecer, você me tratou super bem. Eu te chamei para vir para um estúdio. Você veio no meu estúdio gravar. Então eu quero que vocês. Eu uso o Pusquilha muito disso. Passa a entender as pessoas e passa a dar um bom dia. Passa a cumprimentar. Porque a história dela está mostrada aí. Pô, o que a gente conversou aqui da vida dela, pô, dificuldade mesmo. Nós passamos dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte sua aí que, né, até no jornal saiu, né? Já até saiu no jornal, uma situação bem complicada. Eu vou chegar isso aqui pro cantinho para poder vocês visualizarem direito, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui. Porque a gente tem sempre segundas chances, às vezes a gente não entende o porquê, né? Acho que hoje tudo que você está vivendo é essa nova vida. Verdade.
Vou mostrar para vocês, como você falou, né, da minha superação. Eu trouxe aqui um jornal que é meu testemunho de vida. Não era nem para estar falando com vocês aqui hoje. No ano de 2000, eu tomei um tiro na minha nuca e eu perdi muito sangue, ao ponto da minha mãe ficar me batendo assim no rosto. Minha filha, acorda. Então, se eu estou aqui, é graças ao meu Deus, né, que me deixa forte, me dá disposição para me trabalhar, para me contar meu testemunho aqui para vocês. Então, no ano de 2000, eu tomei um tiro na nuca, tá? Esse aqui é o meu pai, meu falecido pai, minha mãe, e eu, como de menor, né, não pode mostrar o rosto. Então, eu estou de costas aqui, com um tiro na nuca. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha uns 8 anos, tá? E eu morava lá em Palmeiras, no Salgueiro, né? E meu pai era pastor lá, e nós morávamos no fundo, né, da igreja. Aí a polícia começou a alvejar a igreja, né? Devia estar achando que tinha algum meliante lá dentro, né? E um desses tiros atingiu minha nuca, né? Aquela bala que eu te falei, qual é aquela munição? 12. De 12, aquela que bate e arromba tudo, né? Faz um estrago. Então, nesse dia, meu irmão falou assim, Sabrina, dorme do outro lado, troca de posição. Você só dorme desse lado? Quem fala isso, né? Pra gente. Aleatoriamente. Aleatoriamente, do nada. Então, a gente dormia no colchonete em cima do púlpito lá da igreja. Aí eu falei assim, tá bom, vou dormir. Meu Deus do céu, se eu não escuto meu irmão, provavelmente eu estaria sem minhas pernas, né? Deveria estar paraplégica, né? Deficiente das minhas pernas. Por quê? Porque aonde a bala passou é onde minhas pernas ficavam. Então, como eu troquei de lado, essa munição entrou dentro do travesseiro e queimou ele todo. Fez um estrago no travesseiro e pegou na minha nuca. E eu fiquei muito ensanguentada, né? Foi uma coisa muito difícil, porque minha mãe me batia assim no rosto, pensando que eu ia morrer, né? Então foi uma situação muito delicada. Aí o SBT foi lá, fez a reportagem, né? Eu trouxe esse jornal também, que é um testemunho para vocês verem as dificuldades que eu passei também. E aí meu pai teve que sair de lá às pressas, porque não tem como morar num lugar desse, né? Bem pesado, né? Aí fez um barraco aqui do lado da cidade, ali no Laranjal. Aí fez um barraquinho às pressas. Foi outra dificuldade pra mim morar. também, né? Outra dificuldade. Aí meu pai fez o barraco. Olha, deu 3 meses de um valão atrás desse barraco que meu pai fez. Nossa, aí os ratos... Eu tava dormindo. Meu pai não tinha dinheiro, né, pra botar o piso, então era carpete. Era só terra, mas depois ele comprou um carpete, que era menos pior. E aí começávamos a escutar um barulho. Eram os ratos do valão, né, de trás, fazendo um buraco. E aí começavam os ratos a entrar dentro de casa. Foi um inferno minha vida. E era um barraquinho bem pequeno, telha de brasilite, né? Foi inclusive nesse barraco que eu aprendi a costurar, que a situação era tão triste que eu até ocupava minha mente costurando aos 12 anos de idade, né? Já estava grandinha. Aí depois que eu saí desse lugar. Tá entendendo? Aí hoje você vê ela abrindo a porta da casa dela, né? Morando num local tranquilo, vamos dizer assim, um cantinho, um cantinho bom. Um cantinho de paz, né? A paz a gente faz no nosso ambiente. Isso aí. E às vezes sofrendo pré-julgamentos por apenas estar passando pela rua, bem vestida, na dela, e cheia de vontade de vencer, e atendendo o público feminino do Jardim Catarina, que pode se tornar futuros bons clientes de uma profissional que ama o que faz. Esse é o meu propósito aqui no Puscria, tá? Tá trazendo pessoas do nosso meio que venceram, que contrariam as estatísticas, né? Porque, infelizmente, eu bato nessa tecla, a mídia, quando vai falar das comunidades de São Gonçalo, é só por causa de violência. Verdade. E cadê os nossos grandes empreendedores? Cadê os nossos músicos e atletas do bairro? Aonde que nós vamos aparecer? Qual vai ser a nossa oportunidade? É isso que eu estou querendo fazer aqui no Puscria. Então, gente, quem puder tá acessando as redes sociais, Japoneca, tem as redes sociais do ateliê dela,
para a gente estar começando a enxergar que próximo da gente tem muito profissional qualificado. A gente só vai fazer melhorar o comércio local e se conhecer cada vez mais. Porque a sua história, cara, a sua história é digna de filme. Verdade. Né? É digna de filme. Uma mulher de comunidade, que aconteceu o que aconteceu na infância, hoje você está com seus projetos, né? Você saiu do seu trabalho para montar o seu empreendimento, acreditando que ia dar certo. Ontem você foi 1 seguidor, hoje você tem 30 e poucos mil seguidores. Não é à toa. O trabalho devolve. Verdade. Isso mostra que você leva a sério o que você faz. E, cara, eu creio que o mundo vai ser seu. Com esse trabalho que você está fazendo aí, eu creio que o mundo vai ser seu. Né? Estou chegando aqui no andamento do podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem bacana para a galera do que você pensa para o seu futuro, para o futuro da sua marca, que você é uma marca, tá? Uma marca forte. E para os crias aí, que eles possam, de você, da tua história, da minha história, focar neles aí para o futuro. Eu quero dizer que você que tem um sonho, que você acha que o sonho é pequeno, mas não é. A gente tem que começar a visualizar nossas coisas grandes. Pode ser que você comece pequeno, mas ele vai se tornar um sonho grande se você começar agora. Se você começar amanhã, você já perdeu um dia. Se você começar agora, você começa agora, aí começa amanhã, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Se você ficar 5 dias sem tentar, você perdeu 5 dias, entendeu o exemplo? Então, não tenha vergonha de trabalhar, de ganhar seu dinheiro honestamente, né? E eu espero, assim, que eu possa conquistar também meus sonhos, que só Deus sabe quantas noites, às vezes, sem dormir, para poder fazer minhas coisas, minhas encomendas. Eu espero que eu consiga atrair mais clientes, né? Na fé de Deus. E que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que tudo é difícil mesmo. Porque nada é fácil. Quando você vê alguma coisa fácil, pode se preocupar, porque não é nada fácil mesmo. A vida é assim de dificuldade, mas com fé você consegue tudo. É isso. Galera, 1% a cada dia são 30% no final do mês. Né? 1% em 365 dias do ano, a gente só tem sucesso. Vou agradecer você de coração mesmo, tá? Vou chamar de Sabrina agora. Sabrina. Eu vou te agradecer de coração por você ter disponibilizado do seu dia para vir aqui. Espero te trazer mais vezes, tá? Porque eu já botei na minha cabeça que quando o meu podcast viralizar, eu vou trazer todas as pessoas que passaram aqui de novo, porque foram vocês que fizeram o podcast acontecer. Então, gratidão, tá? Gratidão. Por tirar você da sua casa, com a sua filha, para vir aqui hoje conversar comigo, bater um papo e abrilhantar o meu podcast, tá? Muito obrigada pelo convite, e é muito importante, né, você estar trazendo as pessoas, demonstrando nosso trabalho, né, das pessoas locais, da comunidade, dar nome às pessoas que às vezes não são vistas, né, e outras pessoas que não conhecem, começarem a conhecer o trabalho de outras, e um puxa o outro. A vida tem que ser assim, um ajuda o outro, e todos juntos somos mais fortes. É isso aí. Cria, mais um episódio daquele maravilhoso. Obrigado. E espero vocês no próximo episódio. Valeu!